Gênesis 2, 21 ao 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e levou-a a Adão, e disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis 3, do 1 ao 16. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todo o gado, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 1 Coríntios 14, 34 ao 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Efésios 5, 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu próprio marido. 1 Timóteo 2, 11 ao 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer na fé, na caridade e na santificação com modéstia. 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguns não obedeçam à palavra, pela conduta das mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa conduta casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no encrespamento dos cabelos, ou no uso de jóias de ouro, ou na compostura dos vestidos, mas o homem interior do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se enfeitavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Estejam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhuma perturbação.
Quando nasce a mãe, quem morre? O que morre com ela? Performance, pesquisa de um antimonólogo em curso. Mãe Estranda, Joana Oliari Macop. Orientadora, Daiane Dordetti. Mãe é vida, mas também morte. A perspectiva da teatralidade para com a maternagem coloca-me em um lugar de repensar escolhas. Como atriz, diante desta performance da maternagem, vi-me tendo que atuar no papel mais complexo que já experienciei. E esse papel demanda olhar e acolher esta criança e tudo à sua volta o tempo inteiro. Exige atenção plena, rapidez, estrutura e organização. Estar a serviço do outro em suas necessidades, desde as mais ínfimas até as mais imprescindíveis. Lança-nos num lugar de ação extrema, sem descanso, sem pausa. A demanda esvai as energias do corpo. A subjetividade se dobra, desdobra e redobra para dar conta de viver e sobreviver. Mas ainda assim algo acontece. Um corpo sobrevive, inventa e resiste. Ainda assim há um processo de criação performática que se faz nesse tempo e espaço que por vezes parece tão árido. A performance nasce como projeto no desejo de contar minha história enquanto mãe e mulher. O título modela uma vivência que me borra e constitui a maternidade. Não a incondicional, imaculada e sagrada, mas aquela que vira potência através da dor imensurável e contínua. Após um puerpério que durou 2 anos de uma depressão pós-parto não diagnosticada, encontrei-me transbordando num palco de teatro com outras mulheres que debatiam sobre violências sexuais depois de um espetáculo. E é nesse contato que tomo consciência de um estupro vivido no dia que pari minha filha, ou que ela me pariu como mãe. Encontrei na pesquisa a possibilidade de trazer à tona fatos que estamos acostumadas a normatizar. Esse projeto de pesquisa tem como marca as práticas e a poética da experiência. Reconhecer o profano, o condicional, a sexualidade e avançar no discurso que estigmatiza mulheres todos os dias. O tema deste projeto se dá na triangulação de maternagem, esgotamento e criação performática, ou teatralidade. O que é que o corpo não suporta mais? O que o esgotou? É nos desdobramentos dos encontros em círculos de afetos que se diagnostica as maiores performances, as nuances, os aglomerados de nós, nos 2 sentidos. Aí é que surge a necessidade da escrita, diante de tantos discursos esgotados. Qual então a relação do esgotamento com a criação? Não haveria justamente neste esgotamento que se dá em mim, mas que parece a seu modo repetir-se em várias, todas? As mães,
Não haveria aí justamente uma necessidade de criar, de performar, de uma performance, uma espécie de outro parto? Não mais de uma criança ou também simultaneamente, mas nesse momento criam-se escritas, performances, projetos, possibilidades de sustento. Sustento financeiro, sustento das subjetividades, formas de sobreviver. Eis então minha questão. Quais as relações possíveis entre esgotamento e criação performática a partir da experiência contemporânea de maternagem? De que forma as mães se inventam neste processo de maternagem? Como elas performam diante desse esgotamento ou não? O levantamento bibliográfico proposto será realizado a partir de busca em bases de dados, utilizando-me das palavras-chave criação, esgotamento, maternagem, performance. Essa pesquisa será desenvolvida também com amparo nas experiências de oficinas terapêuticas dos grupos de mães que mediei, o MANHE, e no mapeamento das experiências do performancer, com as pesquisadoras mães e não mães que me acompanharam no projeto contemplado pelo edital Elizabeth Anderle 2020. Para tanto, a partir de diário de bordo e de entrevistas com mães, pretendo observar a maneira como estas desenvolvem suas relações e dinâmicas de modo a aprender lascas de afetos capazes de expressar o íntimo da experiência, os esgotamentos e ou as criações, e também utilizar dos dispositivos de programas performativos instigada por Eleonora Fabião, dando lugar à processualidade para falar desse coletivo, e não apenas de um caso isolado de uma mãe, autora, pesquisadora. Uma pesquisa-criação que tem o intuito de levantar materiais cênicos para uma possível montagem de um antimonólogo que sinto estar em curso desde 2015. Nesta mesma direção cartográfica se fará o diário de bordo, meio de registro dos processos e afetos. Com essas ferramentas cartográficas, buscarei dar lugar à amplidão da escuta e do olhar, para além da experiência vivida, para além do conteúdo informação. Ferramentas para uma cartografia dos esgotamentos, criações e performances arrastadas pela força de um devir mulher, de um devir mãe, de um devir outra. Levo minha mãe comigo de um modo que não sei dizer. Levo minha mãe comigo, pois deu-me seu próprio ser. Eu tenho a minha mão esquerda no meu útero e a mão direita pousada no meu coração. Espero alguma coisa acontecer. Talvez o desejo de mover, talvez uma sintonia entre o pulsado vazio da criação e a vibração do querer. Danço porque posso dançar. Danço porque as árvores dançam através de mim. Danço para que dancem todos aqueles que falam em cada gesto meu. Danço meus avós e sua memória de vida pulsa em cada célula minha. Danço meus bisavós que respiram em cada movimento meu. Minhas mãos, meus olhos, meus traços, os traços que me fazem. Minha mão direita levanta e quer tocar, porque é isso que as mãos fazem, né? Tocar. Sinto que a quarentena faz isso com a gente. A existência se desnuda.
Sinto-me mais perto do pulsar da vida e da vibração da morte. Seu chamado, meu recuo, minha fortaleza, ninho.
O vírus é a fronteira. A diferença pode acontecer na passagem através da fronteira da repetição. Pelo furo que a agulha faz, pelo buraco que a linha entra, pelo caminho que a linha faz. Um vírus se repete e em cada corpo manifesta seu diferente, sua forma de ação. A linha é a dobra da ação. Quando a linha passa e se desdobra, dobra-se com ela a performance. Um corpo que rompe com o acontecimento instaurado pela ordem do mesmo, atravessa o fio que nos liga de um lugar ao outro, carrega a morte e inaugura a vida. Um corpo doente é fronteira entre vida e morte. Um corpo imune recupera uma barreira que nos liga veemente à vida e à morte. Um corpo morto é a fronteira entre os que se foram e os que aqui estão sob a superfície da terra. A fronteira é a performance que nos liga à arte, à ciência, às tecnologias e às outras histórias que a humanidade inventa. Mas a performance também é o vírus. É a lua nas suas fases, os ciclos das águas, os artifícios das máquinas. O ritmo intencional da sua respiração que altera minha presença agora, a quilômetros de distância. Você, diante de uma tela, me olhar e a dizer: isso é performance. A catástrofe pandêmica revivou um ponto que importa a performance, a presença. Podem performances não acontecerem ao vivo para uma audiência ou sem a presença física dos performers? Vita Conte e Nanjuni Pak, em seus experimentos, desmistificaram tais dicotomias. Incorporados estamos às mídias tecnológicas, um corpo que não se apresenta no mesmo espaço comum do espectador, ainda assim performa. A performance cruza a linha que altera o limite entre eu e você, entre a máquina e o devir. Um corpo fronteira, em seus diferentes espaços-tempo, atravessa o tempo e estranhas identidades. Performam que a performatividade do eu e do outro um dia nos fez esquecer, a memória. Essa está ancestralmente ancorada na carne e na medula, no DNA e nos computadores. Raça, sexo, gênero são invenções de um corpo que se quer fronteirizado. Mas precisamos ainda falar dos limites, porque a humanidade não compreendeu sua breve passagem pela Terra, sua curta transitoriedade. A humanidade ocidental é biológica, baseada numa fisicalidade que tem suas raízes na racionalidade científica do século XIX. Até mesmo os feminismos são biológicos, também as tecnologias do corpo. O crochê, o bordado são biológicos.
São técnicas artesanais que pretendiam marcar o limite para o corpo. Cabeça baixada, olhar atento, repetição atrás de repetição, num contínuo, sem perder o fio, sem perder os limites da fronteira temporal. O corpo centrado que reproduz microgestos do cotidiano. Mulheres sentavam em círculos em suas ilhas de linhas, tratavam do comum, entravam em ressonância no eterno fiar, pensamento lógico, geométrico e biológico. Com o fio, a fronteira ia se reconstruindo em cada peça, cada jogo. Hoje o crochê e o bordado também são performances. Atravessar as fronteiras através de diferentes corpos, que por sua vez atravessaram limites criados para si. Corpos coletivos, corpos masculinos, corpos máquinas crochetam. O crochê é comunitário. Eu lá quero que tu venha me aceitar quem eu sou ou deixo de ser. Eu quero mesmo ter meu nome, não ter fome, não ter medo dos meus 33 anos. Que é a expectativa de vida de quem é como sou, profano. E saber que o meu sonho pode ter louvor, que as pessoas não agem com pavor. Aí eu pedi, ei, me chama de Fadel, faz favor. I sense so much, and what I can give back is so little. But I can ask the questions. How do we begin to know the unknown?
do we come to see clearly what joins us all? How did we lose ourselves in the forest? How do I find my way back home? I know it's time to go, but there are still so many more questions. I am moving in them. They are my feet and my hands, and they are what I give back to you. Meu nome não é esse. Já falei, já disse. Quantas vezes preciso repetir? Não é esse. Não é uma canetada por debaixo dos panos. É a transfobia desse país insano, que quer que eu não responda por Fadel.